Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos de programação orientada a objetos, nós vamos agora conversar sobre construtores. Nós já vimos que com o comando new, quando ele é usado, além de a gente criar um objeto, a gente está chamando o construtor desse objeto. Na verdade é o construtor que cria o objeto. Então ele é um método especial que é usado para inicializar os atributos do objeto. Em Java, o construtor não tem tipo de retorno, já que ele retorna implicitamente a referência para o objeto. A gente viu no último vídeo que quando a gente faz um new classe, o que a gente está fazendo é criando um objeto lá na memória heap e o new retorna o endereço daquele objeto, a referência para aquele objeto para ser guardada em uma variável. Então, como esse sempre vai ser o caso, construtor é um método que não tem tipo de retorno, certo? Ele tem o mesmo nome da classe, é isso que indica em Java que ele é um construtor. Então, se eu estou criando uma classe carro, o construtor também tem que chamar carro. E assim como os demais métodos, ele pode ter parâmetros. Então, assim como quando eu vou chamar um método qualquer de um objeto, eu posso passar parâmetros, a ideia do construtor é poder receber também valores de parâmetros para inicializar os atributos. E outro detalhe é que ele nunca pode ser chamado diretamente. Então, apesar dele ser implementado como parecido um método, eu não posso fazer objeto.construtor. Eu só uso o construtor com a palavra-chave new. Bom, então aqui tem um exemplo de construtor. Eu tenho uma classe carro. Essa classe carro tem 3 atributos: nome, modelo e ano. E eu estou definindo um construtor para a classe carro. Como eu disse, repare que parece um método, mas não tem retorno. Ele tem exatamente o mesmo nome da classe e nesse caso aqui recebe 3 parâmetros. Recebe o valor do nome, do modelo e do ano. Então o que o construtor está fazendo é recebendo os valores para os atributos da classe, do objeto, e está usando os valores para inicializar o objeto. Então a partir do momento que eu criar um construtor da classe carro, ele já vai ser criado com um nome, um modelo e um ano, certo? Nesse exemplo aqui, o construtor recebe parâmetros, mas eu poderia também declarar um construtor que não recebe nenhum parâmetro. Há casos onde isso é útil, ok? Bom, tendo essa classe carro, como fica então a criação dos objetos da classe carro? Se a classe carro tiver só esse construtor, eu só vou conseguir criar um carro se eu agora passar os valores desses parâmetros. Porque a partir do momento que eu defini o construtor, não é mais possível criar um objeto carro sem passar os parâmetros. Então, no código, como ficaria? Usando o nosso exemplo anterior, eu declararia uma variável meu carro, do tipo carro, por exemplo, e inicializaria o objeto e criaria o objeto usando a palavra-chave new, carro, que é o nome da classe e também do construtor, e passando como parâmetro o nome do carro, o modelo do carro e o ano do carro. Okay? Antes, no vídeo anterior, eu não estava passando nada porque eu não tinha definido um construtor. Agora que o construtor está definido, eu preciso passar os valores dos atributos do objeto. Bom, como eu acabei de dizer, pode ser que eu tenha um construtor que não receba parâmetros também. Então, além de eu poder não ter um construtor, eu posso ter um construtor. A gente vai ver o que significa não ter um construtor na linguagem Java. Mas se por acaso eu criar um construtor que não receber parâmetros e eu não inicializar diretamente os atributos com algum valor específico, os atributos vão ter os valores padrões para aquele tipo em Java. Então, por exemplo, inteiro em Java o padrão é 0, string é vazia, float é 0 e por aí vai. Só que a gente tem que lembrar qual que é o papel dos construtores. Faz sentido eu ter um carro sem nome? Faz sentido eu ter um carro sem definição dos atributos? Para dar o exemplo da memória heap no vídeo passado, eu usei esse exemplo, carro sendo criado com nome vazio, modelo vazio e ano 0. Mas esse daqui não é um nome válido, esse daqui não é um carro válido. Então, a gente tem que lembrar que a classe é responsável por manter o estado de um objeto sempre válido, certo? Relembrando lá da primeira parte da disciplina, o que é o estado do objeto? São os valores dos seus atributos em um dado momento. Então, como a classe é responsável por manter o estado do objeto sempre válido, a classe precisa definir um construtor que garanta valores válidos para os seus atributos. Então, em termos de boas práticas de orientação a objetos, a gente não pode deixar essa situação aqui acontecer. A gente precisa realmente definir um construtor que inicialize os valores dos atributos, certo? Então, naquele exemplo que eu acabei de dar da classe carro, isso aí está sendo garantido. Por quê? Porque a classe carro tem um único construtor carro que recebe os valores que são usados para inicializar os atributos. Então, com essa definição de carro aqui, não é mais possível criar um carro que não tenha valores válidos. Claro
considerando que quem for usar a classe vai passar aqui nomes e modelos e ano válido, mas a classe está recebendo isso de fora, ela não está simplesmente deixando os valores padrões da linguagem. Ok? Outro detalhe é que a gente deve fazer no construtor tudo que for necessário para o objeto funcionar. Então aqui a gente está com um exemplo bem simples de carro, mas pode ser, por exemplo, que uma classe faça acesso a arquivo, e aí no construtor ela abre um arquivo, ou faz acesso a banco de dados, então no construtor reinicializa a conexão com o banco, enfim. O construtor, você deve colocar no código do construtor tudo aquilo que é necessário para que o objeto esteja pronto para uso. Bom, o que acontece se a gente em Java criar uma classe que não tem um construtor? A gente já viu que a gente já tinha isso, né, em alguns códigos aí. É possível criar objetos dessa classe? Sim, em Java a classe compila. E por que é possível criar isso? É porque, na verdade, quando você não define um construtor na linguagem Java, a linguagem cria internamente um construtor padrão, que a gente chama de construtor padrão, sem parâmetros, que inicializa os atributos do objeto com os valores padrões. Então, mais uma vez, os valores padrões inteiro é 0, boolean, eu não lembro agora, acho que é falso, se não me engano, atributos que fazem referência a objetos são inicializados com null e por aí vai. Então, se você não definir um construtor, o próprio Java vai definir um construtor padrão que inicializa os valores padrões dos atributos. Aí alguém pode falar assim, mas então para que existe construtor? Já que a linguagem cria um construtor padrão, eu nunca vou fazer construtor. Só que eu acabei de dizer que a classe é responsável por deixar o estado do objeto sempre válido. Então, se a gente deixar os construtores padrões apenas, a gente vai criar objetos com estados inválidos. Então, apesar da linguagem permitir, a boa prática de programação nos diz que nós devemos criar construtores para que os objetos sejam inicializados com valores válidos. Uma dúvida que também costuma surgir é o seguinte: se eu tiver uma classe com apenas um construtor e esse construtor recebe parâmetros, como o exemplo da classe carro que eu estou usando, eu posso usar o construtor padrão mesmo assim, para não precisar passar nenhum parâmetro? Não faria sentido, certo? Se a pessoa que define a classe definiu que ela tem um construtor, e se a linguagem permitisse usar o construtor padrão, aí ele estaria furando a inicialização do objeto, certo? Então a linguagem não permite que isso seja feito. A partir do momento que se define um construtor para a classe, não existe mais construtor padrão. Ok? Bom, e o que acontece se eu tentar chamar o construtor de um objeto já criado? Aí ocorre um erro de compilação, certo? Então eu só uso o construtor com a palavra-chave new, certo? Agora, um erro muito comum que acontece quando a gente está fazendo programas orientados a objeto é tentar usar uma variável que ainda não aponta para nenhum objeto, certo? Então aqui nesse exemplo eu declarei uma variável meu carro da classe carro. Mas repare que eu não criei nenhum objeto, eu simplesmente declarei a variável. E aí tentei mandar uma mensagem para o objeto. Eu estou usando variável .acelerar, ok? Se a gente for lembrar lá da última aula que eu expliquei o que acontece na memória do computador quando a gente cria um objeto, o que está acontecendo aqui é que a variável meu carro foi só declarada, então ela tem um valor null, ou seja, aponta para endereço nenhum. Então se eu tentar chamar meu carro.acelerar, eu vou tentar chamar o método acelerar de lugar nenhum, porque essa variável não aponta para nenhum objeto. Então, há casos onde o compilador detecta isso e ele vai dar um erro de compilação, mas se ele não detectar, durante a execução do programa, vai acontecer uma exceção, um erro, que é dessa classe aqui, null pointer exception. Então isso aqui é uma exceção ou um erro de ponteiro nulo, certo? Então toda vez que eu uso uma variável que ela não aponta para nenhum objeto, eu não criei nenhum objeto e não atribuí esse objeto a essa variável, e eu tento usar a variável, eu estou tentando usar uma variável nula, vai dar um erro, ok? Esse erro aqui é extremamente comum. Então se você estiver programando, fazendo exercício, e você se deparar com esse erro, verifique a sua variável porque ela não deve estar apontando para objeto nenhum. Bom, e nesse caso? Vou dar um tempinho para você analisar o código aí, então se eu começar a falar antes de você terminar, você pausa o vídeo. O que vocês acham que vai acontecer nesse caso? Bom, eu estou declarando uma variável meu carro, da classe carro, e ela está recebendo um novo objeto da classe carro, ok? Depois eu estou chamando o método acelerar da classe carro. E em seguida eu estou fazendo de novo o new carro. Aqui faltou um espaçozinho aqui, né, mas dá para entender. Eu estou criando um novo carro e atribuindo a variável meu carro. Então repare que foram criados dois objetos, ok? Então aqui foi criado um primeiro objeto, ele está lá na heap, e eu chamei o método acelerar. Então a velocidade desse primeiro objeto mudou. Aqui nessa linha, como eu estou criando um novo carro e atribuindo a variável meu carro,
na verdade eu estou criando um novo objeto lá na heap com seus parâmetros iniciais, certo? Então, nesse primeiro caso aqui, o carro vai estar com uma velocidade diferente desse segundo caso. E a variável meu carro está apontando para o novo carro, ela não consegue mais apontar para o carro anterior, ok? Depois, mais para frente em outro vídeo, a gente vai ver o que acontece nessa situação. Se não tiver nenhuma variável apontando para esse carro anterior, o que acontece com ele na memória do computador? Nós vamos ver isso mais para frente. Bom, um último detalhe que eu queria passar nesse vídeo é que Java permite inicializações como essa daqui, ó. Repare que eu estou inicializando o atributo da classe diretamente na declaração dele, ao invés de ser no construtor. Apesar de Java permitir isso, isso aqui não é muito recomendável, né? Então, isso aqui é um atalho para que você não tenha que repetir isso aqui no construtor. Por quê? Porque a gente vai ver mais para frente que a gente pode definir mais de um construtor para uma classe. E aí, se você quiser que uma variável seja inicializada sempre com o mesmo valor em todos os construtores, seria um atalho você definir isso na declaração. Mas isso aqui dificulta um pouco a leitura do código, certo? Deixa o código menos claro, porque se você é a pessoa que não desenvolveu a classe e está lá olhando a classe para ver como que ela é inicializada, geralmente você vai no construtor. E aí você pode olhar só no construtor e esquecer de olhar a declaração lá em cima, e aí você não vai saber como que aquele atributo é inicializado. Então, apesar de Java definir essa possibilidade, é bom evitar que isso aconteça. A gente costuma usar isso daqui só com constantes, né, com atributos que são constantes. Mas na maioria dos casos a gente sugere que isso seja feito dentro do construtor. Tá ok? Bom, para esse vídeo é isso. Queria explicar sobre essa questão da criação dos construtores das classes. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? A gente tinha passado só exemplo de carro, então tem uma classe aluno. Só para revisar, eu tenho um construtor que tem o mesmo nome da classe, ele não retorna nada, ele pode receber parâmetros. E quando eu fizer agora new aluno, criar um objeto da classe aluno, eu vou precisar passar um nome para esse aluno. Tá ok? Por enquanto é isso. Até mais, pessoal.